O arco do Zabuza, ele é interessante, mas eu acho ele um pouco arrastado. Aí eu vou discordar de você, o arco do Zabuza é bom pra caralho. É bom pra caramba. Foi um processo meio truncado ali da dublagem do desenho, e agora que a gente tem ali os caras vão me matar agora, eu chamei anime de desenho. Porque é isso, vem dessa cultura anos 2000 e que ficou estranho. Vale a pena assistir a Naruto em 2025? Nesse vídeo aqui, além da gente dar a resposta, a gente vai falar um pouquinho sobre esse anime, dos maiores sucessos aí dos últimos 20 anos, vai falar um pouquinho do seu impacto cultural e vai trazer uma perspectiva aqui de pessoas que assistiram a esse anime em momentos muito diferentes de quando ele esteve aí nas nossas vidas. Tô aqui com o Zuri, tô aqui com o Pedrinho. Vocês estão bem? E aí, Brunão, tô certo, da Tebaio, não sei como vocês assistiam aí, dublado ou legendado. Eu sempre preferi com a legenda, mas aí do nada deu vontade de assistir dublado e é legalzinho também. É isso, e você, Zuri? Eu fiquei feliz que tive a experiência de assistir Naruto mais velho, pela primeira vez mais velho, e poder pular todos os fillers. Olha aí que coisa boa. Então eu assisti como se deve assistir, só a obra canônica, e pra mim foi uma coisa muito marcante. Eu que gosto muito de anime, eu sou filho de Dragon Ball, sou cria de Dragon Ball dos anos 90, e eu tinha um pouquinho de receio, não só pelo tamanho, do tanto de episódios. Naruto, você pega a obra inteira contando os filhos, são mais de 700 episódios, né? Mas eu tinha um pouco de medo, um receio de achar um pouco infantil, porque eu sabia que Naruto começava com ele pequeno e tal. Você pulou o arco Chikara? Pelo amor de Deus, Posso ter pulado o arco Chikara. Não. Pelo amor de Deus. Tá né? bom, tá bom. Mas ó, então você assistiu o anime recentemente? Você começou a ver há Assisti pouco recentemente, eu assisti acho que entre 2022 e 2023 pela primeira vez, tomei coragem e posso falar que eu me apaixonei por Naruto. Olha me apaixonei, aí, ó. gosto... aqui, ó. Naruteiro... Pra provar pra vocês aqui, ó, minha tatuagem entre One Piece e Dragon Ball, tem o meu Narutinho aqui. Naruteiro depois dos 30, veja Virei só. Naruteiro depois dos 30 com muito orgulho. Olha aí. É E você, isso. Pedrinho? É como dizem, né? Não há idade para o amor. Eu comecei a ver Naruto muito moleque. Eu comecei a assistir no SBT, mas chegou uma hora que não tinha mais episódios, né? Então, aí eu tive que ir atrás de outras formas. Começou a passar do SBT, se eu não me engano, foi 2008, 2009? Eu não sei precisar, mas foi Eu lembro por que foi essa final época dos que eu era anos muito 2000. criança. Final dos anos 2000, eu lembro. Não foi, obviamente, o primeiro anime que eu assisti, nem Dragon Ball foi, mas eu acho que da minha infância esses dois foram que mais me marcaram. E depois que eu já tinha visto tipo, quase tudo que já tinha disponível de Dragon Ball, recomeçar essa paixão por outro título com Naruto foi muito legal pra mim. Então, tipo, daquela época que eu comecei a assistir Naruto no SBT e depois continuei assistindo Naruto em outros lugares, eu não parei até que a obra acabou. Tipo, eu fiquei cronicamente online com Naruto até o último episódio do anime e o último capítulo do mangá. Isso é muito legal, a gente comparar isso, porque agora eu vou me sentir muito velho falando o que eu tô falando agora, porque eu comecei a ver Naruto quando ele chegou ao Brasil pela primeira vez, por meio de fansubs e comunidades que traziam anime que estreava no Japão. Início dos anos 2000, gente, não existia Crunchyroll, não existia nada disso, era a biblioteca do Paulo Coelho mesmo, pra você poder estar em dia com o anime. E era a época ali dos sites que ficaram muito grandes por conta disso. Naruto Project da vida, baixava em RMVB. A saga do Resgate ao Sasuke, eu assistia religiosamente, semanalmente o negócio. Então é muito legal ter essas experiências. Até a galera que deve estar assim, a gente tá fazendo esse vídeo muito direcionado para quem não assistiu Naruto, mas com certeza as pessoas que viram o anime vão clicar, porque tipo, o que esses malucos estão falando, né? Porque eu falando de Naruto 25 anos depois. Eu acho que é muito legal porque é um anime e é um negócio, eu acho que é muito raro, talvez tenha sido o último anime no Brasil que teve esse momento de várias ondas de popularidade, porque você teve essa primeira e foi um impacto muito grande já no momento assim, só tinha legendado, não tinha nada oficial do negócio da marca aqui no Brasil, o mangá não tinha sido publicado ainda e já era um negócio muito grande. Você ia em evento de anime, era cosplay de Naruto, era produto de Naruto, não oficial obviamente. E aí você tem ali a segunda onda de popularidade, que é quando o anime chega no Brasil oficialmente, começa a passar no SBT, aí começa a ter os produtos e tudo. E depois você tem uma terceira onda de popularidade, que é quando o anime vem junto com os serviços de streaming, né? E até uma das coisas que motivou a gente a gravar esse vídeo foi o fato de que só recentemente a gente teve ali
nos pedaços finais dos mais importantes da história, chegando dublado, né? Porque foi um processo meio truncado ali da dublagem do desenho, e agora que a gente tem ali o... Ixi, os caras vão me matar agora, eu chamei anime de desenho. E a gente tem ali a saga do Madara chegando com a dublagem, né, brasileira e tal. Então eu acho muito, muito legal ter tido essas ondas mesmo e das experiências diferentes. Porque, por exemplo, a experiência que você teve com o Naruto, de você ver tudo bonitinho, sem filler, o negócio tudo de uma vez, pra mim foi o oposto. Eu vi ali até o ponto em que acaba o mangá, começou os fillers ali, cara, tipo... Eu dropei, eu não aguentei. E eu nunca assisti o Naruto Shippuden inteiro. Você nunca terminou? Eu nunca terminei, eu fui direto pro mangá. Eu esperei o mangá acabar, o mangá terminou em 2014, se eu não me engano. Foi 14. E aí eu peguei pra ler tudo. Tipo, cara, não, eu vou esperar isso acabar, porque eu sabia já que o Shippuden também já tinha bastante filler desde o começo, e a diferença de qualidade, a disparidade de qualidade entre os arcos, pra mim, foi um negócio que me desmotivou muito. Mas aí eu fui pro mangá e eu li a história, e eu acho a história muito boa. Tem ali minhas ressalvas mais pra parte do final, mas eu acho que, sei lá, durante 80% do tempo, Naruto é muito bom. Sim. Eu só não assisti os fillers porque todo mundo falava que era melhor pular porque era ruim, porque a qualidade caía, mas eu gostei tanto de Naruto no final, que, tipo, principalmente em Shippuden, acho que do Naruto original eu não vi nenhum filler, ou vi foi porque foi sem querer, por exemplo, acho que aquele episódio deles tentando ver como é que era a cara do Kakashi, eu comecei a ver, eu falei, nossa, mas será que isso aqui é canônico? Aí eu fui ver e não era, aí eu acabei nem vendo inteiro, eu pulei. Mas os do Shippuden eu gostei tanto de Naruto que eu vi alguns fillers porque eu vi que tava terminando. Aí eu falei, não, cara, eu não quero que acabe, então eu vou assistir esse filler. Alguns até são legais, quando eles exploram o passado da Vila da Folha, sim, o Kakashi na... eu sinto que eles começaram a aprender melhor como gerenciar esses fillers depois de um tempo, né? E acho que até essa parte mesmo ali do passado, pegar um arco que no mangá é em outro pedaço da história, inclusive, esse passado ali, de como o Kakashi pega o Sharingan e tal, mas eu senti que eles conseguiram editar melhor a história, assim, depois, porque o problema maior, acho que a impressão mais ruim é mesmo nos fillers do Naruto clássico, porque ali realmente o negócio porque é inventar a história, né? Tipo... E ficou muito claro que eles precisavam ganhar tempo, porque o anime estava alcançando o mangá muito rápido. Eles precisavam ter um distanciamento ali. É outra época também, né? Hoje em dia, são tipos de problemas que eu acho que até mudaram a indústria, né? Mudaram a maneira como se faz anime hoje. A gente tem hoje um Solo Leveling com uma temporada fechada de 12 episódios e o público está condicionado a esperar 1 ano ou 2 anos pela próxima temporada, justamente porque... Só pega a parte boa, né? Então... Precisa, exatamente, né? Pra evitar esse tipo de coisa, né? Até mesmo pensando, pô, eu peguei o exemplo até ruim porque o Webtoon já tá meio que finalizado, né? Então eles já têm a história completinha. Mas puxando para por exemplo. Para um contemporâneo, a gente tem One Piece que também é semanal, e a gente viu o problema que isso deu agora. A gente teve um hiato de 6 meses porque é um anime que não para. E não vai ser mais, né? O Oda já falou que vai ser serializado agora. Então, porque eu acho que tem poucos animes. Eu não sei se Detective Conan ainda é semanal lá, e talvez Doraemon, não tenho certeza, mas são poucos os títulos que se mantêm semanal sempre, porque é isso, vem dessa cultura anos 2000, e que ficou estranho, tipo... A gente não tá dando conta, mas como é que a gente vai parar de ter One Piece todo sábado? Que agora vai ser domingo aqui pra gente. Mas falando um pouquinho mais assim de Naruto, dessa questão de nostalgia, eu acho que o final do mangá em 2014, a gente teve um momento assim muito bom pro Shonen, porque a gente tava tendo também o final de Bleach naquela mesma época. É verdade. E, se eu não me engano, o final de Fairy Tail também. E a gente tinha uma semana de 3 mangás. 3 histórias contemporâneas, inclusive, né? Elas começaram a ser publicadas meio que na mesma época, né? O Naruto é do final dos anos 90, o Bleach, se eu não me engano, é 2003, 2004. O anime é 2004. O anime é 2004, né? O mangá não, o anime é 2002. Naruto anime é 2002. O anime é Naruto anime é 2002. Bleach é 2004. Tá. Mas assim, foi um momento muito bom pro Shonen. Eu acho que não dá pra gente chamar eles de Big Three da época, mas Naruto, mesmo assim, tendo essa concorrência forte de outros grandes títulos, ele conseguiu se sobressair muito, porque foi uma obra que pegou muita galera, tanto pela TV quanto pela publicação impressa. E como você descreveria, Pedrinho? A experiência... Naruto, pra quem não... Se você tá pensando em ver.
Tá. Talvez até conheça, talvez até saiba quem são os personagens, mas tipo, Certo. por que é bom? Por que vale a pena? Se você é a pessoa que não tem contato com anime, Naruto é aquele título que segue todos os estereótipos que você deve estar acostumado. A gente tem um personagem brincalhão, ele grita bastante, tem algum fanservice ou outro aí durante o anime, mas ele segue um pouco essa mesma linha desses animes dos anos 90, só que ele é uma obra divertida e que tem uma mensagem muito forte sobre amizade. O Naruto, ele é um personagem forte, ele passa a maior parte, eu acho que dá pra cravar aí uns mais de 90% da obra. Eu acho que termina a obra sem ser, de fato, o personagem mais forte do universo dele, até a batalha final. E tudo que ele precisa fazer para superar tanto os desafios sociais que ele tem, quanto o poder dos inimigos é chamar os amigos dele, que também é outra questão muito importante, porque ele começa o anime sem amigo nenhum. E totalmente rejeitado. Exatamente. Né, então, o primeiro desafio dele não é nem derrotar nenhum inimigo muito forte, é criar um primeiro laço afetivo. Então, por mais que seja um anime que a gente chama de lutinha, de porradinha, ele tem um pano de fundo muito profundo e dramático até. Então, eu acho que é um anime que qualquer pessoa deveria dar uma chance. Aí, pra ficar junto do Bruno, uma animação, um desenho animado japonês aí. Você não ser o único a falar desse. Mas eu acrescentaria, acho que isso, assim, é muito, pra mim, pelo menos, da impressão que eu tenho, da experiência de ter assistido Naruto há muito tempo atrás, mas eu ainda acho que o Naruto talvez tenha o melhor começo de anime shonen de todos, assim. Cara, é muito legal, né? A maneira como a história, ela é, tipo, você tem ali o personagem Naruto, acho que ele, o primeiro episódio, acho que ele faz um trabalho muito bom de apresentar o personagem, de fazer você torcer por ele, de fazer você ter vontade de ver se ele vai conseguir superar os desafios ou não. E logo em seguida eles já fazem um trabalho muito bom de apresentar o mundo também. E eu acho que principalmente a dinâmica da história. O primeiro arco, eu acho que ele é bem importante por conta disso ali, dos Abus, do Haku, tudo. Porque você tem a coisa do drama, e é um negócio que vai se repetindo muito, né? Eu acho que o Kishimoto é um cara que gosta muito de explorar não só o passado trágico dos seus heróis, mas especialmente o passado trágico dos seus vilões. De tentar compreender por que aquele personagem está agindo da maneira que ele está agindo. E que talvez você possa concordar com ele. Ele tá fazendo coisas terríveis ali, e à medida que... Pra mim, ele só perde isso no final. Eu sinto que ali, quando vai chegando, principalmente no Madara ali, a coisa começa a se perder um pouco. Muito embora a história do Madara seja muito bem detalhada também. Mas isso eu acho que é, pra mim, a coisa mais interessante, assim, a maneira como esses dramas eles vão se desenrolando de maneiras muito criativas, assim. Ele não deixa a peteca cair, acho que quase em momento nenhum, especialmente no Naruto clássico. E depois, quando começa ali a dinâmica dos poderes, Exame Chunin, e entra no componente de anime de lutinha que a gente está acostumado a ver, a combinação disso é muito única, assim. E eu gosto muito de vários animes que vieram depois, de vários animes, especialmente anime shonen, por falando de Solo Leveling aqui. Jujutsu também eu acho que é muito bom nesse sentido. E Jujutsu é um anime que claramente bebe muito de Naruto. Não, assim, eu acho que já é um vídeo aqui, Jujutsu Kaisen é o novo Naruto. Eu consigo traçar aqui uns 30 paralelos entre esses dois animes, eu acho que pode deixar isso para outro vídeo. Mas nenhum deles me puxou tanto quanto o Naruto nesse começo. Nem One Piece. É curioso, porque eu discordo de você no ponto que ele tem o melhor começo, porque pra mim Naruto realmente fica excelente quando começa o Exame Chunin. Eu acho esse começo um pouco... Não sei se a palavra é lento, mas eu ainda não tava atraído. Eu tava insistindo, eu fui, todo mundo gosta, né? Acho que em algum momento talvez me pegue. E como pegou. Mas eu acho que esse começo, primeiro eles treinando, tudo bem que você aprende a gostar desses personagens ali, naquela parte eles tentando pegar o chaveiro, não é chaveiro do Kakashi, é o sino do Kakashi e tal. O arco dos Zabuza, ele é interessante, mas eu acho ele um pouco arrastado. Ele não... Ele já apresenta muito disso que vai acontecer em todo o Naruto, que é explorar esse passado dele. Ele não é só um cara mal. Por exemplo, o anime da minha vida é Dragon Ball, mas Dragon Ball é raso. O cara quer ser mais forte. Aí, ó. Rapaz. O Freeza, ele só quer... Ele é ruim porque... Ele é mal porque ele é mal, ele quer ser o imperador do universo. Não tem uma motivação ali. Não existe.
Então é só bem contra o mal, preto e branco, sabe? Esse tipo de coisa. É uma dualidade bem rasa. Naruto não. Naruto, desde o começo, ele explora essa história mais densa, só que o arco dos Zabuzas não pega. Quando entra no Exame Chunin, que não é só sobre a lutinha, porque ao mesmo tempo tá tendo todo a invasão do Orochimaru, ali explode a história. Você conhece mais personagens interessantes. No meio disso tem um Gaara. E, cara, eu tava falando isso pro Pedrinho ontem, pra mim, ou pra você, acho que é pra você também. Do Exame Chunin até o fim do arco do Pain, pra mim o Naruto é impecável. Eu acho impecável. Aí eu que vou discordar de você, não da questão dessa linha do tempo que você traçou, mas o arco dos Zabuza é bom pra caralho. É bom pra caramba. Nossa, eu adoro também. Eu digo isso porque é nesse arco que o time 7 vira o time 7. Até então, eles não tinham uma conexão de equipe e uma conexão pessoal. Por exemplo, eles saíam pra missões que custariam a vida deles. Mas para você sair numa missão assim, você tem que confiar na pessoa que está do seu lado. E essa conexão, essa relação nasceu aí. Quando o Sasuke coloca a vida dele em jogo para salvar a vida do Naruto, aí você entende e fala, não, esse daqui é o trio shonen que eu vou acompanhar, sei lá, até eu ficar velho. E é uma emoção que eu acho que é o que, pelo menos para mim, segurou muito o meu interesse pela história. Porque tem... Aí eu vou fazer a única reclamação que eu tenho que ainda se segura sobre o Naruto, refletindo já depois de muito tempo. Pra mim, o Naruto foi meio que uma coisa de amor e ódio, assim, tipo, eu gostava muito e aí os fillers me desanimaram, aí eu li o mangá inteiro e falei, putz, esse final aqui tal. Hoje em dia eu já vejo com um pouco mais de bons olhos, assim, né, com esse distanciamento. Mas tem um aspecto que eu acho que o Naruto perde e eu acho que o Kishimoto, na verdade, ele abre mão disso pra tentar apostar em outra coisa, que é a questão dos combates terem uma estratégia. E no primeiro arco, até o Exame Chunin, eu acho que isso é muito nítido, assim. Que ele se preocupa na estratégia da luta e ele dedica uma boa parte ali dos combates a fazerem os personagens pensar em como que eles vão superar o poder do outro. Aquela parte da luta contra os Zabuza, que o Naruto e o Sasuke começam a pensar numa ideia de como eles podem combinar os poderes deles e tal. Cara, pra mim aquilo ali é sensacional. E à medida que eles vão ficando mais poderosos, isso deixa de ser importante e aí vira uma edição de poderes absurdos, meio que estilo Dragon Ball mesmo. Assim. Sim. Mas só reforçando um pouco desse ponto, que muita gente fala que no começo é mais ninja e tal, é outro clima, só que no final do anime muda tudo. Eu acho que esse traço... o Kishimoto ele fez quando acabou o Naruto e começou o Naruto Shippuden. É a mesma história, mas é outro anime. Tipo, são os personagens enfrentando, na maioria do tempo, os mesmos inimigos, só que é outra pegada. E eles crescem também, eles mudam. Sim, você tem um salto temporal, o Naruto começa, ele é pré-adolescente, depois ele já tá ali na adolescência. Com 15 ou 16 anos. E se você vai mais pra frente ainda, pra quem ainda acompanha, você pega Boruto, o cara é adulto, pai de família, tipo, então realmente você tá acompanhando vidas não só de uma, mas de várias gerações de personagens, porque também tem a coisa de conflito geracional e de herança também é um tema muito importante, né? Eu acho que, completando até o que você tava falando, eu acho que o Kishimoto, na verdade, ele expandiu demais a história e ele não sabia muito o que fazer com ela, entendeu? Ele criou muitos, por exemplo, uma das coisas que eu não gosto em Shippuden, eu adoro Shippuden, tem muita gente que não gosta de Shippuden, eu gosto de Shippuden porque ele criou vários personagens legais, como o Rock Lee, e em Shippuden todos eles perdem essa importância, e fica só uma história sobre Naruto e Sasuke. E isso eu acho que é um ponto negativo. Apesar de eu gostar muito da jornada do Naruto, tipo, não tem como você não se afeiçoar a história dele, ao personagem, e não odiar o Sasuke, mas ele não sabe, por exemplo, a Sakura ela tem um começo super bom em Shippuden, que ela nunca teve um destaque tão bom em Naruto, ela tem e depois ela se perde. E aí a gente pode entrar em uma outra discussão também que é super válida e bastante recorrente, que é o Kishimoto sempre escanteando as personagens femininas daquela não história. Não sabe trabalhar personagens femininas, isso é muito claro. Sim, uma coisa que eu até comento, eu revi recentemente um trecho de Naruto, porque assim, eu sou contra você ficar reassistindo obras, tipo, longas, assim, tantas vezes.
Porque se o autor ele tem que ler e assistir tanta coisa para escrever uma obra, eu acho que não é legal a gente ficar martelando, revendo sempre a mesma coisa. Eu acho que a gente precisa rever outras coisas, outros animes, ler outros livros, às vezes até pra gente entender muitas referências que o autor colocou ali, e eu bato nessa tecla muito com One Piece também. Mas quando eu revisitei um trecho ali que foi de quando o Madara ressuscita ali na guerra até ali a chegada da Kaguya, que eu vi todos os episódios canônicos dessa leva de episódio, eu vi como a Tsunade ela teve uma importância e uma liderança muito nítida ali. E eu fiquei surpreso exatamente por isso. Porque quando eu olho para ela tendo essa voz, tendo essa atitude e esse protagonismo, tanto na liderança dos outros Kages quanto no enfrentamento do Madara, eu falo, caramba, o Kishimoto sabe fazer uma personagem feminina. Por que ele nunca fez? Por que ele nunca fez isso com a Sakura, que é, tipo, literalmente o terceiro pilar ali, né? Os protagonistas, né? Exatamente. Por que a gente nunca teve um pouco mais disso? Tipo, quantas vezes a gente viu os pais da Sakura? Quantas vezes a gente soube o que fazia o clã Haruno pra ganhar a vida? Porque tinha outro ninja no clã Haruno? O pai dela vendia bolinho de arroz? Eu não sei. A gente não sabe. Nossa, a menor ideia. Entendeu? Eu vi agora, tá? Eu vi recente, eu não... Então, uma questão Rock Lee, né? muito complexa disso. Ela e o Rock Lee, né? São os dois do Konoha 9. É 9 ou 11, agora eu nunca lembro. Mas do grupo Os 11 de dos Konoha. 11 de Konoha que... Porque eram pra ser 12, mas aí o Sasuke... Que não são Nepo Babies, né? Basicamente. Mas é isso me deixa um pouco triste, porque é uma obra que ele já escreveu, já acabou. Então, tipo, eu nunca vou saber. Tipo, eu cresci com a Sakura, é uma personagem que, tipo, tem momentos ali que eu não gosto, mas não por culpa dela, né? Porque é o Kishimoto que escreve. Mas é uma personagem importante pra minha formação como otaku, né? Até hoje, e eu não sei nada sobre ela. Doideira. Mas, pra gente arrematar, vamos responder a pergunta aqui do título do vídeo. Vale a pena ver Naruto em 2025? Vale. Eu acho que essa questão de temporalidade, ela não serve pra nenhuma obra. Mas vale assistir esse anime desse ano, essa novela desse ano? Vale. A única coisa que você precisa fazer, sei lá, se você for assistir um anime dos anos 70, 80, é saber que aquele anime foi escrito com base em convenções sociais daquelas décadas. Então a gente às vezes até pega umas novelas que a própria Globo aqui no Brasil, né, trazendo pra cá, mostra, eles têm que colocar o aviso que a novela seguia questões sociais daquela época. Então naquela época talvez fosse engraçado para a maior parte da sociedade, sei lá, fazer uma piada sobre algum personagem ser gordo. Então, se você vai assistir na expectativa de que aquilo vai estar alinhado com que você acredita que você está acostumado, não é assim que funciona, né? Naruto, como qualquer obra de arte, ele é uma materialidade assim para sempre. O que o Kishimoto escreveu, o que foi animado, é o que vai estar sempre ali. Então, se você nunca assistiu Naruto e vai começar ele agora, você tem que ter isso em mente. Mas eu acho que nenhuma dessas questões torna Naruto melhor ou pior. Claro, a gente falou aqui de alguns pontos, como o desenvolvimento de personagens femininas, mas eu acho que é um anime muito bom, que fez toda uma escola para os principais shonens que vieram depois, que nasceram de fato depois que ele já estava no auge, e que a gente já viu várias e várias vezes muitos animes tentando imitar Naruto. Vários animes de ninja, vários animes remontando aquele Japão feudal e tal. Então, Naruto é a base para todos esses animes assim de lutinha genéricos que a gente tem hoje em dia. Então, se você gosta de qualquer um deles, você tem que voltar lá em Naruto para ver a fonte, assim como você tem que voltar também em Dragon Ball, porque o Kishimoto também bebeu um pouquinho da fonte do Toriyama, e é assim que funciona. Volta depois no Tezuka, tem que assistir. Eu acho que e é um anime que é pra todo mundo, entendeu? Se você começou a ver com 12, 13 anos, eu comecei a ver com 30, e quem gosta de anime, até pra quem não assiste anime, eu acho que ele é uma boa porta de abertura pra você entrar nessa jornada, porque ele é uma história densa, ela vai evoluindo conforme
quem cresceu com o Naruto cresceu junto com ele, né? Então a história foi ficando mais densa e você foi ficando adolescente, ficando adulto, junto tipo, com a história, o público sim. cresceu junto, entendeu? Ele não é um anime que tem tanta comédia, aquele humor meio escrachado que muitos animes têm. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O Naruto é muito barulhento, mas ele é um personagem super carismático, então você não fica com ódio, você não fica com ranço dele, tipo, cara, que moleque chato, como acontece em algumas obras. Não tem tantos fanservice como vários. Até Dragon Ball tem mais fanservice do que. Ele fazer um com a Bulma. Tirando os primeiros episódios ali, os sexy jutsu, mas depois. Pensando que esse vídeo vai alcançar um sabe? público Tipo, não otaku, será que não vale explicar o que é esse fanservice que vocês... o fanservice nada mais é do que o foco no peitão, sabe? Esse Sexualização tipo de personagem feminino. Sexualizar, exato. Sexualizar a mulher. Você tem o Jiraiya, que é um tarado, mas até isso não é tão pesado quanto, por exemplo, um Mestre Kami. Tipo... Sabe? Não tem nada assim, não consensual e tal, é muito olhado. Quem não gosta realmente não vai gostar. Tem muita gente que não gosta do Jiraiya por causa disso, e não tá errado. Mas não é tão pesado quanto poderia ser, igual muitas outras. One Piece, por exemplo, é muito pior do que Naruto nesse sentido. Basicamente é isso. A gente tá vendo, como ali uma terceira pessoa, um personagem que é tarado. Entendeu? Ele abraça todos os públicos, entendeu? Então é uma história muito boa, é uma história muito fácil de ser envolvente, de ser envolvente, vale muito a pena. Vale. É isso. Vou completar dizendo que vale sim. Talvez seja um dos melhores momentos para você começar a ver Naruto, justamente porque é um momento em que você não precisa se preocupar com várias das coisas que faziam Naruto pior, que são os fios, a enrolação. É um momento em que você tem uma grande parte da história, se não quase toda a história, toda dublada, né? Pô, finalmente chegou, então assim, é o melhor momento para você acompanhar nesse sentido. E, de fato, é um anime que eu acho que concordo com tudo que vocês falaram. Ele ainda é muito bom, ele ainda tem ali um arco narrativo ali dos personagens que é muito legal você acompanhar a evolução deles e a maneira como ele faz você se importar com esses personagens também é muito boa. E é isso. Acho que ainda é um anime muito legal de se acompanhar e de você assistir. Mas agora a gente quer saber, de você. Que eu sei que a gente fez esse vídeo pra quem não tá pensando em começar a ver, mas eu sei que a maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo aqui provavelmente já conhece Naruto. Então já deixa aqui nos comentários também a sua resposta pra pergunta desse vídeo. Vale a pena assistir Naruto em 2025? Ou 2026, 2027, seja lá qual ano você esteja assistindo esse vídeo? Deixa aqui seu comentário. E já aproveita também para deixar o like aqui e se inscrever no canal do Omelete Z. Dá essa força aí pra gente, que aqui é a nossa nova casa de animes e também de games do Omelete.